Uma boa noite a todos. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que é bastante interessante e não apenas interessante, mas extremamente necessário, porque nós sabemos que o nosso objetivo como espíritos que somos é a nossa reforma íntima. Só que para que nós cheguemos a empreender a verdadeira reforma íntima, nós precisamos nos conhecer. E para que venhamos a nos conhecer, precisamos nos observar. Então, o que nós vamos falar na noite de hoje é da necessidade da autoobservação. Então, de imediato, eu já passo os livros em que foi feita a pesquisa para quem tiver interesse em aprofundar a leitura. Jason de Camargo, Caminho das Virtudes, Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, Por que Adoecemos, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, que é um livro escrito por vários médicos espíritas, Memórias de um Suicídio, da Ivone Pereira, e Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge André. Bom, desde dos filósofos gregos, notadamente Sócrates, havia o interesse no autoconhecimento. Sócrates dizia que a vida que não passamos em revista sem reflexão não vale a pena viver. Então, estes filósofos, eles acreditavam que o objetivo mais elevado do ser humano era conhecer a si mesmo. E este conhecimento compreenderia então saber a sua origem, saber quem era, saber a sua destinação futura. Porque para eles, a vida somente teria uma razão de ser quando bem examinada e bem conhecida. Então, os estudos de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu irei, eram levados tão a sério que Sócrates, o pai da filosofia grega, ele tinha o hábito de permanecer em recolhimento por horas seguidas, nesta busca do autoconhecimento. A frase, conhece-te a ti mesmo, colocada no templo de Apolo, em Delfos, ela foi muito utilizada por Sócrates e por isso a expressão, a vida que não passamos em revista não vale a pena viver. Então, essa frase, ela varou séculos com a finalidade de alertar os homens, e aqui quando falamos homens, obviamente homens e mulheres, para essa necessidade de autoconhecimento, porque só assim nós conseguiremos atingir padrões mais elevados de conduta e de discernimento moral, que é o que todos nós precisamos enquanto em viagem aqui neste planeta de provas e expiações. O filósofo Platão, discípulo de Sócrates, ele reproduziu um diálogo entre o pai da filosofia grega, entre Sócrates, e o seu discípulo Eutidemo a respeito do autoconhecimento. Então ele assim se pronunciou: aquele que se conhece profundamente sabe do que é capaz, sabe onde está e por isso traça melhor os planos e consegue chegar onde deseja estar. Os que conhecem a si mesmos sabem o que lhes é útil e melhor sabem o que podem e o que não podem fazer. Então, o autoconhecimento ele é tão importante que o próprio Santo Agostinho, encarregado de responder à questão 919 de O Livro dos Espíritos, ele serviu-se da mesma frase colocada no pórtico do templo de Apolo para ilustrar essa questão. Então, na questão, Kardec ele havia feito duas perguntas aos espíritos superiores com a finalidade de auxiliar o progresso humano. E Kardec, como pedagogo que era, ele se preocupava em disponibilizar para as pessoas as melhores maneiras, as melhores técnicas para a modificação mais rápida dos hábitos perniciosos. Então, na questão 919 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o meio mais rápido que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta da espiritualidade superior é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E na questão seguinte, para destrinchar mais o raciocínio, Kardec coloca: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Como é que a gente faz? E aí a resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia interrogava minha consciência,
Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Quem de nós tem este hábito de, durante a noite, quando deita a cabeça no travesseiro para descansar após um dia, faz este questionamento? O que eu fiz hoje de bom, ou o que eu fiz de não tão bom assim? Será que magoei alguém? Será que perdi uma ocasião de ajudar alguém? Enfim, poucos de nós fazemos esses questionamentos. Então, destas duas questões, podemos tirar duas conclusões. A primeira, é necessário o autoconhecimento. Saber quem somos, quais as nossas obrigações, para que consigamos conviver melhor na sociedade onde nós estamos inseridos. A segunda conclusão é a técnica que é apresentada. Meditar a respeito das atitudes. Perquirir a si mesmo se tratou mal alguma pessoa, se deixou de atender o necessitado, se a consciência não pesou por algum motivo. Porque nós vamos ver que a nossa consciência sempre vai nos apontar quando nós nos desviarmos do caminho correto. Mas como é que nós vamos colocar tudo isso na prática cotidiana? Aí Jason vem nos dizer que nós precisamos mudar o nosso foco de observação. Porque as pessoas, nós, de uma maneira geral, nós observamos muito mais as outras pessoas do que a nós mesmos. Nós estamos acostumados a observar as coisas externas, que estão ao alcance do nosso campo de visão ocular. Só que os nossos olhos materiais, eles são utilizados para verificar aquilo que acontece ao nosso redor. Então, nós conseguimos ver a forma das árvores, o colorido das flores, os pássaros, as roupas que as pessoas usam, o carro que elas dirigem, a forma como se comportam. E a partir destas observações, nós tiramos as nossas conclusões. Só que também nós conseguimos, através destas observações externas, diagnosticar o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares de um modo geral, se são mal-humorados, impertinentes, arrogantes, se são tranquilos, se são agitados, se são carinhosos, enfim. Só que como o foco das nossas observações está direcionado para o nosso exterior, nós vemos melhor os outros do que nós mesmos. E nós temos uma grande resistência quando se trata de observar as nossas dificuldades. Onde é que nós erramos? Então, justamente por nós estarmos deixando de lado esse processo de autoconhecimento, de sabermos mais sobre as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, por não nos conhecermos, enfim, simplesmente nós não conseguimos nos modificar naquilo que é necessário. Porque se eu não me conheço, eu não consigo nem iniciar o processo de mudança. Porque eu não sei o que precisa ser modificado. Então, isso é uma questão bastante lógica. Então, muitos passam uma existência inteira sem se conhecer. E por isso não se reformam. Há um exemplo, porque nós partimos daqui para a pátria espiritual tal qual somos. Então, há um exemplo na obra Memórias de um Suicida, que Ivone Pereira, que psicografou a obra, relata. Ela conta a respeito de um obsessor que vivia no plano espiritual, em hordas mais inferiores, mas enfim, encarcerado, por ser impertinente, negava-se ao diálogo, carregava uma grande carga de ódio dentro de si, se vitimizava, e como derradeiro recurso para auxiliar este espírito, os mentores ligaram numa máquina que nós nem temos condições de compreender ainda, mas uma máquina que possibilitava que ele pudesse ver suas existências pregressas, pudesse ver as atitudes equivocadas que cometeu, para que pudesse então começar a analisar de forma diferente a sua situação atual, não se vitimizando. E o plano espiritual se utiliza de diversos recursos para provocar esse nosso despertamento. Só que às vezes nós não entendemos e nós não iniciamos esse processo tão necessário. Então nós levamos uma vida
de uma maneira muito inconsciente, sem percebemos aquilo que vai no nosso interior. E como nós vivemos inconscientemente, por uma questão óbvia, nós não temos consciência do que pensamos, do que sentimos e muitas vezes do que fazemos. E não modificamos as nossas atitudes e ficamos andando em círculos, colhendo sempre os mesmos resultados. Então, por isso, a necessidade da autoobservação. Segundo alguns autores, nós temos que iniciar este processo começando por questões mais ostensivas, mais palpáveis. E somente depois praticar, então, com elementos mais sutis. Então, primeiro observando o exterior. Aí nos dizem estes autores, comecemos pelas atitudes mais simples em relação a nós. E vejam como nós não prestamos atenção nem nisso, que é o mais trivial. A maneira como nós nos alimentamos. Verificarmos se ela é normal, se ela é delicada, se ela é grotesca. Verificar se nós temos que mudar ou melhorar a maneira de nos alimentarmos. Porque se nós constatarmos que existe, que é necessário que mudemos alguma coisa, então iniciemos por aí o processo de mudança, porque a gente já vai se familiarizando, treinando a mudança. A nossa maneira de sentar, a nossa maneira de escovar os dentes, isso parece que não tem importância nenhuma, mas tem, porque nós fazemos tudo isso no automático. Observar como é que está o nosso guarda-roupa, os nossos calçados, se estão organizados, se nós temos o hábito de apagar uma luz quando acendemos ao entrar num cômodo, se fechamos uma gaveta que abrimos, se arrumamos algo que desarrumamos, se ao pedirmos coisas emprestadas a alguém temos o hábito de devolver, observarmos o entorno, porque às vezes nós estamos com uma pressa que a gente não enxerga uma árvore, não enxerga uma flor, não enxerga um pássaro, não observa o sol, não observa a lua, não observamos a natureza. E como nos disse Joana de Ângelis, a natureza é o autógrafo de Deus. E às vezes nem isso nós paramos para observar. E em relação aos outros, diz Jason, quando olharmos os outros, coloquemos bondade e compaixão no nosso olhar. Quando observarmos os idosos, as crianças, o maltrapilho, os trabalhadores, os colegas de trabalho, os amigos, enfim. Treinemos o nosso olhar para que ele tenha bondade. Ver o cônjuge, os filhos, os pais com admiração e com afeto no olhar. Evitar as críticas, porque ela gera uma tensão interior em nós mesmos e poderá não nos deixar em paz com a nossa consciência, porque a crítica ela produz sofrimento na própria pessoa que a faz. Claro que dependendo da carga deletéria vai atingir o alvo da crítica, mas o primeiro prejudicado somos nós mesmos. E achar que nós estamos certos e os outros errados nos coloca numa falsa posição de superioridade, em muitas ocasiões. Julgar alguém ou algum fato é criar sofrimento para nós mesmos. Dizer, por exemplo, que dia horrível, ele não teve a mínima consideração comigo, eu não fui bem recebida e assim por diante, porque nós costumamos fazer isso, gera pensamentos que se transformam numa tortura mental. Chico Xavier, ele destacava que uma das coisas que uma das lições mais preciosas que ele havia tirado dos seus momentos de sofrimento foi não julgar. E Emmanuel, seu mentor espiritual, sempre o alertava dizendo, Chico, quando não tiveres uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. Então, se nós não temos nada interessante para dizer, não digamos nada. Essa prática singela, bem simples e sistemática de observação, vai aumentando o nosso nível de consciência a respeito de tudo que ocorre conosco e também ao nosso derredor. E aí, então, acostumados a este primeiro processo, nós vamos passar ao segundo, mais complexo, que é a observação do nosso interior. Então, essa etapa consiste em realizar uma observação fazer uma viagem interna, viajar dentro de nós mesmos. Nós vamos descobrir como nós nos comportamos emocionalmente, o que passa pelos nossos pensamentos e como são os nossos sentimentos. É uma gradação.
emoções, pensamentos, sentimentos. Com essa autoobservação, nós vamos descobrir quem de fato nós somos. Nós somos espíritos muito necessitados, nós somos espíritos medianos, espíritos equilibrados, bondosos, arrogantes, enfim. E o que mais importa nesse processo de autoobservação é realizar um trabalho de autoeducação, que privilegie valores humanos. E aí nós vamos nos achegando à reforma íntima. É aproveitar muito bem as descobertas sobre nós mesmos e verificar se não estamos necessitando aprofundar mais uma ação no campo da humildade, ou mesmo da solidariedade, do perdão e assim por diante. Nós vamos nos passar em revista. Então, há inclusive relatos de que Sigmund Freud, criador da psicanálise, ele começou em 1897 a realizar um processo de autoanálise, de autoobservação, e isso durou em torno de 2 anos. Esse processo, além de tê-lo auxiliado no conhecimento de si mesmo, tornando uma pessoa mais integrada, mais autoconfiante, também contribuiu para melhorar suas dificuldades neuróticas, porque Freud também as tinha. Então ele concluiu que este método poderia ser utilizado nos seus pacientes, porque ele aplicou nele mesmo, viu os resultados altamente positivos e passou a utilizar nos seus pacientes. Então, observando as emoções, quem de nós para observar as emoções? E como é que nós observamos as emoções? Elas acontecem quando nós recebemos, quando a nossa mente recebe estímulos. E estes estímulos podem ser tanto desagradáveis quanto agradáveis ou desagradáveis. E nós passamos o dia inteiro sendo estimulados. Então, nós poderíamos dizer que é a reação da mente a um estímulo, agradável ou desagradável. Exemplo, uma notícia boa que nós recebamos. Aquele exame que eu fui fazer que estava me preocupando tanto, o resultado foi satisfatório. Meu filho obteve aprovação no vestibular. Enfim, qualquer notícia boa que possamos pensar. Isso estimula a nossa mente e, como resposta, nós temos uma sensação de alegria interior. Isso nos abastece. Agora, por outro lado, uma notícia ruim ou o aparecimento de pensamentos torturantes provoca uma reação sob a forma de tristeza, ou de enfado, ou de raiva, ou de revolta. Então, o terapeuta alemão Erich Berne, criador da chamada análise transacional, ele diz que ao nascer o ser humano já tem as 5 emoções básicas: o medo, a ira, a tristeza, a alegria e o afeto. As emoções, elas retratam as características psíquicas e individuais de cada ser humano. E elas são consideradas, aquelas que são consideradas conflitivas pela nossa sociedade, elas são em realidade valiosos instrumentos que podem sinalizar o que se passa em nós. Então, escutá-las é muito importante. Por exemplo, se nós estamos com medo, o medo ele pode sinalizar uma desproporção entre uma ameaça e os recursos de que nós dispomos para enfrentar esta ameaça. A culpa pode indicar que nós transgredimos alguma norma do nosso código moral. Então, o psicoterapeuta argentino Roberto Levi, citado por Jason neste livro, O Caminho das Virtudes, ele faz uma analogia entre as emoções e o painel de um automóvel. O painel do automóvel, ele assinala tudo o que está acontecendo com o veículo. Da mesma forma, a mente acusa o aparecimento de qualquer emoção que se destaca no ser humano. Assim, ele diz, somente aprendemos a interpretar corretamente as informações que nos apontam as emoções negativas, observando essas emoções, é que podemos melhor aproveitá-las para localizar os problemas subjacentes e começar a agir para solucioná-los. Ou seja, as emoções podem ser consideradas a pontinha do iceberg. Os verdadeiros problemas estão mais abaixo, mas nós temos que prestar atenção nelas primeiro. Então, dessa forma, quando recebermos uma notícia, seja ela boa ou ruim, coloquemos nossa atenção sobre a nossa resposta emocional. Como é que nós vamos reagir a esta informação, a esta notícia? E nós vamos perceber
que existe algo em nós capaz de observar as nossas emoções. E esse observador silencioso que existe no nosso interior vai nos dizer se nós ficamos alegres, tristes, decepcionados, ansiosos, com medo, enfim. Essa observação ela vai nos dar consciência do nosso estado interior e será mais fácil ver as coisas com discernimento, com clareza, bem como termos condições de agir no sentido mais correto. Então, todo esse esforço de autoanálise vai impedir que nós vivamos no automático, porque na maioria das vezes nós vivemos no automático. Nós reagimos sem pensar, falamos sem pensar, fazemos as coisas sem pensar. Tudo no automático, sem observação. Então, muitas vezes nós ficamos muito irritados, por exemplo, isso acontece costumeiramente, quando nós levamos uma fechada no trânsito, por exemplo. E nós podemos dizer que isso é devido ao estresse. Tudo bem, estamos estressados. Só que o estresse, ele só libera aquilo que está dentro de nós. Existem pessoas que fazem coisas e colocam a culpa na bebida, enfim. Só que nós não colocamos para fora aquilo que não está dentro de nós. Então, se não houver uma grande raiva, por exemplo, das pessoas que ultrapassam limites, talvez nós não reagiríamos tão mal, e mesmo estando muito estressados. Esta raiva que nós sentimos ao levarmos essa fechada e a origem dela podem ser identificadas nesse processo de autoconhecimento. Quem nos fragilizou e provocou estas reações agressivas no trânsito? Com certeza não é apenas o motorista do outro carro. Nós temos um histórico oculto em nós, muitas vezes, que nós desconhecemos. Então, nós agimos, às vezes, com uma carga elevada de agressividade numa situação que não precisaria. Porque aquilo pinça lá dentro de nós outros acontecimentos. Muitas vezes que estão lá no nosso subconsciente, que nós vamos ver aqui depois. O que significa esse gráfico que eu reproduzi aqui com o meu talento de desenhista. Então, nossas percepções, elas estão relacionadas às nossas vivências. E nós, como espíritos imortais, já tivemos muitas vivências. Como seres humanos nessa existência presente e como espíritos imortais que somos. Inúmeros acontecimentos. Então, vamos analisar um exemplo bem simples. Um belo dia, aparentemente sem motivo, nós somos presenteados com um bombom por um colega de trabalho. O que nós vamos pensar? O colega ou a colega está querendo nos paquerar? Está tentando nos comprar? Preza a nossa amizade e quer demonstrar isso através desse bombom? Ou ganhou de alguém, não gosta do sabor do bombom, quer se livrar dele e está nos dando de presente? Então, o importante não é investigar o motivo pelo qual este colega nos deu um bombom. O importante é saber o motivo que nós encontramos para justificar o recebimento deste presente. Porque o motivo que nós atribuímos à entrega desse bombom diz muito sobre nós mesmos. Desde o conceito que nós temos a respeito das pessoas, até e principalmente sobre nossas experiências de vida. Porque os conceitos que nós formamos a partir das atitudes alheias diz muito sobre nós. Mas para que nós venhamos a aprender, nós precisamos observar. Então, e nunca esquecendo que nós somos espíritos. O segundo passo, observar os nossos pensamentos. Porque os pensamentos, eles nos acompanham em toda a vida. A Lilian, na sua exposição passada aqui, repisou bastante a respeito do papel dos pensamentos quando nós adentramos na sala de passe, para o nosso equilíbrio emocional, enfim. Quando nós pensamos, nós emitimos radiações de acordo com um conjunto de elementos que o pensamento arrasta com ele. Então, o fluxo do pensamento carregado, por exemplo, de uma emoção como a cólera, é uma verdadeira chispa elétrica destrutiva do nosso equilíbrio mental, de campos perispirituais, de áreas do nosso perispírito, que é aquele que faz a ligação entre o nosso espírito, nosso corpo, o nosso arquivo, o nosso disco rígido pode ser lesado, e várias regiões orgânicas
como nosso sistema imunológico, nosso fígado, nosso coração, nossos pulmões, nossa garganta, enfim. Por outro lado, quando esses pensamentos são bons, quando pensamos em alguém que amamos, por exemplo, os pensamentos se enchem de alegria, de afeto, de ternura e nos abastecem, nos energizam, criam substâncias positivas. Então, a ciência, inclusive, ela já estuda há muito tempo a ação dos pensamentos na psique e no nosso corpo humano. Já começa a se constatar os efeitos que eles produzem na relação mente e corpo, bem como no equilíbrio espiritual do indivíduo. André Luiz, através da psicografia do Chico, ele disse: como alicerce vivo de todas as realizações no plano físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Nós construímos quando pensamos. Os espíritos, numa outra dimensão, nós nesta dimensão, mas todos nós construímos. Ele é uma energia. E sendo este alicerce vivo, ele participa ativamente na construção do que nós desejamos, tanto neste mundo aqui, no mundo material, quanto no mundo espiritual, através do fluxo mental que é coordenado pelo espírito. Nós que coordenamos esse processo. Nós é que escolhemos o que vamos pensar quando estamos conscientes desse processo. Porque se nós deixamos a coisa no automático, nós não conseguimos, como diz Divaldo, tomar conta do nosso corcel mental. Ele sai à solta, galopando, se nós não assumirmos o controle. André Luiz faz a seguinte colocação: em identidade de circunstâncias, apesar da diversidade de processos, toda a partícula da corrente mental, nascida das emoções e dos desejos recônditos do espírito, aqueles bem guardados, através dos fenômenos íntimos da consciência, cuja estrutura ainda não conseguimos abordar, se desloca, produzindo irradiações eletromagnéticas cuja frequência varia conforme os estados mentais do emissor. Dizendo de outra forma, se eu penso coisas boas, esta partícula vai atrair coisas boas como energia que é. Se eu penso coisas ruins, eu vou atrair uma energia negativa. Então, essa energia, ela verte das profundezas da alma e ela é variável segundo o processo mental que utilizamos. Pensamento, vontade, emoção, sentimento, paixão, e também varia segundo o nosso estado de elevação. Nesse processo de autoobservação, com vistas ao nosso autoconhecimento, é muito importante que nós tomemos conhecimento do que se passa na nossa casa mental, do teor dos nossos pensamentos, e sabermos utilizar isso em nosso proveito. Porque, seguidamente, eles vestem as nossas emoções, os nossos sentimentos, e muitas vezes indesejáveis e torturantes, que produzem sofrimento. Ao adquirirmos o hábito de observá-los, nos diz Jason, nós teremos um diagnóstico melhor do que existe no nosso campo mental. Ou seja, se ainda ocorrem muitas insatisfações ou muitos excessos no campo dos desejos, se nos agarramos ainda nas nossas fantasias, se somos pessoas alegres ou tristes, se existem sentimentos de culpa, se o rancor ainda faz morada na nossa casa interior, se existem distúrbios na área da sexualidade que necessitam de reajuste e assim por diante. É observando o que se passa na nossa casa mental, analisando detidamente os pensamentos, nós podemos mudar o rumo dos mesmos. E esse conhecimento mais profundo daquilo que nós pensamos rotineiramente, porque aquilo que nós pensamos rotineiramente é aquilo que nós somos, nos dará melhores condições de escolha, de nós optarmos pelos pensamentos que nos proporcionam bem-estar, que nos equilibram, que nos energizam. Não é por acaso que os médicos indianos dizem que nós somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar a nossa biologia, vejam bem, capazes de mudar a nossa biologia pelo que pensamos e pelo que sentimos. Eles dizem, quer saber como estará seu corpo amanhã? Olhe os seus pensamentos hoje. Então nós estamos construindo o nosso amanhã através, vejam a importância
dos nossos pensamentos. Nossas células, dizem ele, estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificadas por eles. Então, a todo momento, nós estamos criando saúde ou doença, bem-estar ou desequilíbrio. Então, um surto de depressão, por exemplo, pode arrasar o nosso sistema imunológico. Isso acaba aparecendo na nossa indumentária física. Só que quando aparece no nosso corpo físico, o nosso espírito já está doente há muito tempo. Isso é o que diz este livro, Por que Adoecemos, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. O nosso corpo é um desaguadouro que mostra o que vai no nosso espírito. A alegria e a realização nos mantém saudáveis e prolongam a nossa vida. A recordação, por exemplo, de uma situação estressante, para quem adora remoer problemas do passado, que não passa de um fio de pensamento, libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse experimentado naquele momento. Então, se eu estou pensando por uma situação difícil que eu passei, por estar pensando nisso, eu revivo aquela situação. Aí imaginem quantas coisas inconscientes que nós guardamos e que mexem conosco e que nós nem nos damos consciência, nós nem temos consciência disso. Por que de determinados medos, de determinadas angústias, ansiedade, pânico, depressão e por aí afora. Então, vale a pena policiar nossos pensamentos, emoções e sentimentos para que o nosso corpo físico se orvalhe de um quimismo que o fortaleça. Porque nós precisamos de um corpo forte. Eu já ouvi há pouco tempo, triste, mas já ouvi uma pessoa dizer que ela gostaria de partir imediatamente para o plano espiritual. Porque aqui está muito pesado, está muito difícil, então ela prefere trabalhar lá no plano espiritual, mas não trabalhar aqui. Gente, um dia nós pedimos a oportunidade de estarmos aqui. Sérgio Lopes disse numa exposição que se nós nos apavoramos com a fila do SUS, os espíritos que querem reencarnar à espera de uma oportunidade são bilhões. E nós estamos aqui com esta oportunidade. Então nós temos que cuidar sim da nossa indumentária física, para que nós possamos ficar aqui o máximo de tempo possível, para que num futuro não nos mostrem naquele telão, mostrem o telão e digam: tu podias ter feito aquilo e não fez. Podias ter perdoado aquela pessoa e não perdoou. Podia ter te reconciliado com aquele e não o fez. Vai ter que voltar e fazer de novo. Então, se nós estamos aqui e já sabemos de tudo isso, por que não fazer? E também precisamos, neste processo de autoobservação, observar os nossos sentimentos. O homem, pela sua origem extrafísica, por ser um espírito, ele possui uma série de habilidades, de aptidões para serem desenvolvidas. Então, nós já vimos as emoções, o campo dos pensamentos, e nós temos que trabalhar também o campo dos sentimentos. E os sentimentos, eles se encontram intimamente ligados ao campo da moral, ao campo das virtudes. Por isso a importância de uma autoobservação segura nessa parte também. Como dizia Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo, na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então nós poderemos desenvolver uma série de aptidões psíquicas. A nossa inteligência, por exemplo, que muitos hoje em dia ainda dão uma importância tremenda ao suporte intelectual e deixam de lado a moral, que é a parte das virtudes. E é só através do campo das virtudes que nós vamos atingir a pureza da mente e, por via de consequência, a verdadeira felicidade. Então, no início da nossa evolução, os nossos sentimentos, eles iam se mostrando de acordo com o estado espiritual em que nos encontrávamos. Então, nós tínhamos o ódio, o orgulho, a maldade, o egoísmo, o ressentimento em larga escala. Em um estágio espiritual em que predominava ainda a ignorância humana, a ignorância no sentido do não conhecimento. E nessa ignorância, nós, porque estávamos lá, não percebemos que os sentimentos inferiores são causa de sofrimento e que persistir neles é manter-se na angústia, na depressão, nas doenças, enfim.
Como dizia André Luiz, a maldade é fruto da ignorância. Permanecer num estado equivocado é fruto da ignorância. Mas a partir do momento que nós tomamos conhecimento do que é correto, aí permanecer no erro é burrice. Então, o interessante, para não dizer triste, é que em nosso estágio evolutivo, nós ainda nos encontramos presos àqueles paradigmas inferiores, primitivos. E nós ainda arquivamos mágoas, nós ainda somos egoístas, orgulhosos, prepotentes, avarentos. A lei do talião, por exemplo, segundo consta, ela surgiu lá pelos idos de 1280 a.C., também conhecida como olho por olho, lei dente por dente, no Código de Hammurabi. E o que acontece é que na nossa fase contemporânea, 2014, ela ainda é por nós praticada. A lei do olho por olho, dente por dente. O egoísmo, o orgulho, o revide, o ressentimento, a vingança ainda fazem parte dos nossos paradigmas comportamentais. E por essa razão, a sociedade como um todo chora desconsolada, sem compreender a causa desse sofrimento. O porquê de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. O vazio interior, o buraco. Da onde que vem essa carência? Essa coisa que nada resolve? Porque nós não buscamos o campo das virtudes, dos valores morais, porque somos espíritos. Então nós precisamos com urgência, diz Jason, substituir essa roupagem velha e agora inútil por outra nova, mais higiênica e que produza bem-estar mental. Nós já tivemos muita experiência no campo da ignorância, da dor, do sofrimento, só que existe um caminho melhor que foi ensinado há 2000 anos por ele, pelo Cristo, que baixou seu padrão vibratório, que veio à Terra nos ensinar, que disse que enviaria um Consolador prometido, como de fato enviou, para reiterar aquilo que ele disse e dizer o a mais que ele não pôde dizer naquela época, e nós ainda assim continuamos repetindo os mesmos erros e queremos ser felizes. Então essa mudança ela poderá ser feita através de educação, mas a educação moral, voltada para os valores do espírito. Allan Kardec, ele via como um homem à frente do seu tempo, na educação moral, a saída para resolver a crise existencial que já existia à sua época. Como ele, Pestalozzi, Piaget, Kant, já diziam que o objetivo da educação seria conduzir o homem a um estado moral ou de maturidade consciencial. Então, para que nós tenhamos uma noção mais clara a respeito dos nossos sentimentos, é necessário observá-los. Observar, observar e observar. Perceber o que vai nas nossas almas diante dos vários acontecimentos do nosso cotidiano. Não deixar que as coisas passem batidas, sem que nós tomemos consciência delas. Como é que nós somos no dia a dia? Nós somos pacientes, nós somos avarentos, nós somos solidários, humildes, rancorosos, abertos ao perdão. Como é que nós somos? Então, ampliando o nosso nível de consciência sobre os nossos sentimentos, nós veremos com mais clareza onde é que nós precisamos melhorar. Onde é que está o nosso ponto fraco? E a percepção nítida dos nossos erros e acertos vai permitir até que nós tenhamos mais compreensão com aqueles que convivem conosco. Porque se eu chegar à conclusão de que eu sou falível, de que eu erro, de que há determinadas áreas do meu psiquismo em que eu tenho fragilidades, o outro também tem. Pode ser que não sejam as mesmas que as minhas, mas todos nós temos as nossas fragilidades. Então, foi dito a todo momento que existe algo em nós que observa as nossas emoções, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Foi dito também que esse observador silencioso, ele pode nos auxiliar nesse processo de mudança. E aí nós vamos lá para a questão 621 do Livro dos Espíritos, onde se pergunta, onde é que está escrita a lei de Deus? E os espíritos superiores respondem, na consciência. Está dentro de nós a lei de Deus, dentro de nós. Então, toda a prática que estiver em desacordo com os padrões comportamentais corretos que nós já conquistamos,
vai provocar uma reprimenda, a nossa consciência vai gritar e vai nos fazer sofrer. Não precisa que ninguém mova um dedo para isso, porque Deus entendeu de esculpir a lei dele dentro de nós. Então a consciência é a capacidade que tem o espírito de perceber a si mesmo, de ter uma visão perfeita da sua relação com o meio onde ele vive. E o campo da consciência seria como um intermediário entre o nosso psiquismo, o meio interno, e o meio externo. E o nosso consciente, aquilo que nós tomamos consciência, na verdade é um desaguadouro das energias que estão no nosso inconsciente. Se essas energias que chegam do inconsciente para o nosso consciente forem boas, isto é, produzidas por um inconsciente equilibrado, ajustado psiquicamente, por certo vão auxiliar no nosso equilíbrio, fazendo com que nós hajamos de uma forma mais tranquila, mais serena, mais madura. Agora, se estas energias que vertem do nosso inconsciente forem negativas, irão sobrecarregar o campo da nossa consciência de elementos perturbadores. Se o passado do indivíduo foi tempestuoso, cheio de tormentos existenciais, é natural que ele porte energias íntimas que provoquem transtornos no campo da consciência. É por isso que muitas vezes nós não conseguimos entender o que acontece conosco. Então, o que vem nos dizer esse gráfico que está no livro Forças Sexuais da Alma, do Dr. Jorge Andréa? Isso aqui, imaginem que esses círculos são campos de energia. Então, ele diz que este campo aqui, que é o departamento mais íntimo do nosso psiquismo, é onde está o nosso inconsciente puro, a centelha divina, o conhecimento da lei. A lei esta que os espíritos nos dizem que está dentro de nós, na nossa consciência. Em oposto a isso aqui, nós temos o nosso corpo físico, o desaguadouro de tudo isso. Aqui nós temos o nosso inconsciente passado, que seriam todas as nossas vivências, de todas as nossas encarnações, todas as coisas pelas quais passamos, sejam positivas, sejam negativas. E aqui o inconsciente atual, chamado pela psicologia de subconsciente, onde estão as nossas vivências desta existência. E aí diz o Dr. Jorge Andréa, que se nós quisermos fazer um mergulho, porque vertem energias deste campo que conhece o que é certo, desta centelha divina, desse conhecimento da lei, vertem energias daqui para a periferia, mas muito lentamente, porque nós ainda estamos engatinhando no processo evolutivo. Agora, quanto mais nós quisermos buscar estas energias aqui, nós podemos fazê-lo. Então, o que são essas séries de X aqui? São as nossas imperfeições, são as coisas que não foram bem digeridas, que não foram resolvidas e que nós precisamos resolver. Quanto mais nós resolvermos estas situações de uma maneira equilibrada, isto vai para o nosso patrimônio, como espíritos eternos que somos. Problema resolvido. Se nós não conseguimos resolver, isso permanece aqui, aguardando que nós resolvamos numa outra oportunidade. Então isso aqui está em constante comunicação, assim como vertem energias de fora para dentro, também de dentro para fora. Então nós podemos buscar todo o suporte para todas as diversidades dentro de nós. Por isso que Joana de Ângeles diz que nós temos forças desconhecidas dentro de nós. E nós precisamos buscar isso através da autoobservação e do autoconhecimento. Aqui diz, neste livro que foi escrito por estes médicos de Minas Gerais, como criatura divina, o indivíduo traz em si, nas camadas mais profundas do seu psiquismo, o conhecimento da lei. Entretanto, por sermos ainda incipientes, ou seja, novatos, iniciantes, em nosso processo evolutivo, esse conhecimento emerge muito lentamente para o consciente. À medida que a criatura tem melhores condições de reelaborar as condutas passadas que foram vividas de forma infeliz ou prejudicial para o outro e, portanto, para si mesmo, a zona de comando,
O conhecimento da lei lá, aquele interior ali, o inconsciente puro, vai permitindo aos vórtices energéticos descritos como núcleos em potenciação emergirem para as zonas do consciente, onde através de novas vivências poderão sofrer transformações dependendo da forma como forem experienciadas. Ou seja, nós temos a oportunidade de fazermos novamente aquilo que não fizemos bem feito. Se fizermos bem feito, lição aprendida se incorpora ao nosso patrimônio. Se não conseguirmos, vamos ter que repetir a lição. E vejam Jung analisando a questão sem se referir à reencarnação. Ele diz: o inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido. Tudo que sei, mas que não estou pensando agora. Tudo que um dia estava consciente, mas que atualmente estou esquecido. Tudo que os meus sentidos percebem, mas minha mente consciente não considere. Tudo que sinto, penso, recordo, desejo e faço, involuntariamente e sem prestar atenção. Então nós precisamos, moral da história, nos percebermos, assumirmos a consciência de que somos espíritos, de que não estamos aqui a passeio e precisamos, para empreender esta reforma, que a doutrina espírita é taxativa em falar, reforma íntima, fazer esse mergulho interior, dia após dia, nos passando em revista, para saber quem nós somos e então melhorarmos a cada dia. Muito obrigada pela atenção de vocês.